Intuitiva Curitiba está de volta e o tema de hoje é o transporte coletivo em Curitiba. Retomando a pergunta do bloco anterior, Marcos, a questão do Inter 2, como é que a URBS está pensando em ajeitar soluções para isso? Veja, a URBS já foi aumentando o tamanho dos veículos. Nós tínhamos antes um ônibus normal, depois o articulado, e agora já estamos trabalhando com o biarticulado nessas linhas aí, tentando de todas as formas fazer com que mais passageiros possam se deslocar. Há necessidade realmente da gente melhorar alguns trajetos do Inter 2, nós estamos com esses estudos todos em andamento, e o que não há é condição muitas vezes de vocês apenas acrescentar mais veículos, porque você tem um limitante chamado trânsito, nós precisamos criar. Eu dizia e conversava aqui com o Lavete que é a questão do metrô, desafogando a linha Norte-Sul, que é a nossa linha com maior fluxo de passageiros, nós temos aí perto de 300 mil passageiros dia nesta linha apenas Norte-Sul, possa talvez favorecer essa questão do Interbairros também. Tá certo. E falando em Inter 2, então, vamos aproveitar e vamos conferir como é que foi o dia a dia de quem utiliza o transporte coletivo em Curitiba. Todos os ônibus que você pega estão cheios sempre? A maioria. E o que você acha disso? É chato, mas a gente tem que fazer, Não tem carro, a gente tem que correr atrás mesmo, E quais foram, assim, os últimos perrengues que você passou no ônibus, assim? Uma vez tava voltando pra casa, assim, daí, gente passando mal e desmaiando no ônibus, daí, tinha que parar, assim, mas é por causa do muita gente, superlotação, E você pega o Inter 2 sempre? Todo dia. E qual que é a tua relação com os ônibus aqui em Curitiba? Você adora pegar os ônibus? Não curto nada. Muito caro, trabalho 5 meses ali, pego o Inter 2 todo dia, vou de pé e volto de pé. E quais são os estresses normalmente assim, que você passa quando tá muito apertado o ônibus? Da última vez teve um moleque que chamou o Hugo, vomitou no meu pé, pá. Sempre tá lotado, E o que você acha do Inter 2? Olha, o sistema de transporte é muito bom, só que falta carro na linha, Isso aí eles tinham que ter consideração com os usuários, colocar mais carros na linha, porque você olha bem como é que tá isso aí, Então, o que a gente fala, acho que todo mundo aqui fala é isso aí, Carro na linha. A gente acabou de descer do terminal e a gente encontrou uma grávida. A gente quer saber agora qual que é a opinião dela sobre grávidas que estão dentro do ônibus. Como que é teu nome? É Cíntia. Cíntia. E qual que é a tua idade? 28 anos. O que rola com você, assim, dentro do ônibus? Olha, eu só saio de casa porque eu tô bem, porque ninguém dá lugar. Aqueles lugares que são reservados, as pessoas sentam e fingem que não estão te vendo. Coloca que curitibano tem mania de colocar aqueles foninhos. Eles colocam o foninho, colocam o áudio de sol e ficam olhando pra fora, até você sair. Aí a hora que você sai, eles ficam, parece meio com raiva de você, sabe? Sem contar que o horário de ônibus, parece que não tem controle. Porque ônibus até que tem, não se falta tanto ônibus. Claro que subiu a passagem, teria que ter mais ônibus. Só que eles chegam 3 de uma vez. Então quer dizer que daí forma aquele tumulto de gente, acabou de passar 3, aí demora, mas claro que vai demorar. A gente agora está aqui no tubo do Inter 2, sentido portão. E eu queria saber quais são as tuas experiências aqui, quando você pega ônibus. Aqui é péssima. Todas as vezes que eu tomo ônibus assim, é assim mesmo. É de não ter vaga nem de pôr o pé. Marco, a gente viu no vídeo algumas opiniões sobre o transporte e até algumas questões de educação, como a questão do local e tal, de cada um. Mas o principal que a gente percebe é a superlotação. A gente comentava aquela questão de Araucária, que está a perícia até hoje investigando, que ela acabou tendo a fatalidade de cair com o desenvolvimento. Como é que essa questão de superlotação, a URBS encara isso como um problema e está tentando resolver? Nós temos um problema que são os horários de pico. O horário de pico é problema em qualquer lugar do mundo. Eu sempre cito como exemplo a questão, por exemplo, do metrô de Tóquio, que talvez seja um dos mais organizados do mundo.
onde você vê os guardas com luvas brancas, não é isso? Empurrando as pessoas para dentro do vagão. No horário de pico nós temos alguns problemas e vamos ter sempre. O que nós notamos em contrapartida é que fora do horário de pico, muitas vezes nós temos ônibus também trafegando com bastante pouca gente. E tudo isso compõe o custo do sistema. Então, como você ter um baixo custo tarifário, tentar fazer com que a tarifa seja a menor possível, em contrapartida, você fornecer e disponibilizar o máximo de ônibus, e quando você tem um horário de pico, por exemplo, na parte da manhã e um horário de pico na parte da tarde, e o restante do dia com sobra, então, desses equipamentos, desses veículos. Esse é o grande desafio, e não é de Curitiba, é o grande desafio do mundo resolver isto. Nós temos hoje tentado disponibilizar o máximo de veículos na parte da manhã. Mas eu acho que muito importante, eu tenho discutido isso e quero frisar, lá atrás Curitiba já começou um horário escalonado das suas atividades. Então o comércio começava às 9, os bancos começavam às 10, as indústrias começavam às 7, as faculdades tinham horários diferenciados. Hoje, nós estamos praticamente voltando a um horário só em toda a cidade. Nós precisaríamos rediscutir com a sociedade esta questão do escalonamento. Isto foi muito favorável num determinado momento. E seria favorável se pudéssemos hoje realmente começar a ter horários diferenciados. Porque nós vamos sempre o fluxo, se for no mesmo horário, sempre nós vamos ter todo mundo indo para a escola, todo mundo indo para o trabalho, todo mundo indo para a sua atividade laboral no mesmo horário. Realmente vai ter uma superlotação? Vai. É impossível que não seja assim. Professor, sabe, não adianta a gente ficar mascarando e dizer não é isso mesmo, mas nós precisamos trabalhar. O senhor concorda com isso? O problema do transporte pode ser encarado isolado, né? Tem que ter uma coordenação na sociedade. Como é que o senhor enxerga isso? Não, sem dúvida, tem que ter uma certa racionalidade aí, né, em termos do funcionamento do sistema. Agora, o que nós temos que entender é exatamente que nós tivemos praticamente, se pegou os dados aí transmitidos agora há pouco, nós tínhamos uma população de 350 mil habitantes nos anos 70, meados dos anos 60, e essa população foi para 1.800.000 habitantes na capital. Pega a região metropolitana. Então, nós também não podemos negar, não é? Eu acho que nenhum gestor público que pense a cidade pode negar que Curitiba fez intervenções urbanas, de fato, no transporte, mas mais recentemente, nos últimos 15 anos, as intervenções urbanas de Curitiba foram mais no sentido de privilegiar o veículo leve, os automóveis. Isso, lógico, isso traz problemas. Por que os proprietários preferem usar o veículo particular do que o ônibus? Porque é custo-benefício. Em termos de uma racionalidade econômica, é custo-benefício. Você paga R$1,30 um litro de álcool e vai pagar R$2,20 uma tarifa para andar do Guabirutuba ao centro, para andar do Cabral ao centro, ou do Pinheirinho, não importa, é a mesma tarifa. Então, o que ocorre? Isso incentiva o transporte individual. Portanto, o gestor público, ele tem que começar a pensar a cidade em termos de beneficiar a maioria da população, aqueles que precisam do transporte público. E tem que ter alguma forma de intervenção que venha a favorecer o transporte público e, num certo sentido, de alguma forma, fazer com que aqueles que usem o transporte privado tenham como uma contrapartida um beneficiamento para o transporte público. Isso o gestor tem que pensar e ninguém pensa nisso. Esse é um problema que ninguém está pensando. No caso, por exemplo, é possível o sistema subsidiado de transporte? É possível. Quem vai subsidiar? É possível que os proprietários de veículos que queiram usar o veículo, é o seu conforto pessoal, é o seu direito de ir e vir, não impeça a maioria da população do direito de ir e vir. Se eu posso ir e vir com um menor tempo, por que a maioria da população tem que gastar 4 vezes mais o tempo para ir e vir? Onde é que estão os direitos constitucionais? Onde é que está o direito de ir e vir, a igualdade de direitos? Não há. Então o gestor público, não importa qual partido,
tem que pensar na maioria da população, nos usuários do transporte. Tem que haver uma intervenção mais pesada nesse sentido. Veja um caso típico. Eu só quero dar um exemplo, que ultimamente isso está acontecendo. Está aí a linha verde acontecendo, certo? Que é uma intervenção bastante forte, e aí é privilégio do transporte coletivo. Está aí a nova linha da Marechal, o novo trecho da Marechal, do Boqueirão, desde o Pinheirinho. Nós estamos pensando já no terminal do SIC Sul. Quer dizer, hoje, por parte da Prefeitura, há esta intervenção. O que o Lafayette gostaria de dizer a você é o seguinte: nós precisamos beneficiar o transporte coletivo, mas nós precisamos também o seguinte, que a população tenha e sinta que